Bom dia, Nono, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, fazendo uma aula gravada, falando um pouco mais sobre a Rússia, entrando em alguns aspectos, avançando um pouco aí na postura com vocês, tá? De forma geral, Nono, a Rússia, ela vai apresentar 18% do seu território cortado por rios. 18% de 17,2 milhões de quilômetros quadrados é bastante coisa, né? Então, isso caracteriza que a Rússia é uma potência hídrica dentro do continente europeu, inclusive com capacidade de produção hidrelétrica e tudo mais. Então, a Rússia tem importantes rios, tá? Eu vou utilizar alguns mapas aqui da própria apostila de vocês para a gente poder caminhar, tá? Então, se eu não me engano, deixa eu só verificar qual página que eu estou. Página 26. Então, algumas dessas informações, né? Os maiores rios aí, né, então, são o Obi, né, mais extenso, 3.650 quilômetros de extensão, seguido pelo Volga, né, o mais extenso, 3.530, né. Já o Neva, com seus modestos 64 quilômetros, assim, a importância dele é que ele corta, né, uma das suas principais cidades, que é a ex-capital da Rússia, né, São Petersburgo. São Petersburgo era a capital da Rússia na época dos czares, né, na época dos imperadores Romanov. E quando a Rússia passou a ser uma república soviética e tal, aí a capital se transfere para Moscou. Okay? É muito comum, né, a gente ouvir falar em São Petersburgo, né, até a Primeira Guerra Mundial, tal. A gente sempre fala de São Petersburgo como capital da Rússia. Tá? Galera, a demografia da Rússia, de forma geral, é uma demografia complexa, né? Ela está entre as 10 maiores populações do mundo, ok? Só que quando você divide uma população de aproximadamente 140 milhões, se eu não me engano, né? Não lembro agora de cabeça, 140 milhões por 17 milhões de quilômetros quadrados, a densidade demográfica da Rússia é baixa, né? Então, chegando aí a 8,38 habitantes por quilômetro quadrado. Se você comparar com o Japão, outros países da Ásia, né? Bem pequena essa densidade. O próprio Brasil, né, que não tem uma densidade muito alta, tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Retomando o que você aprendeu nas unidades anteriores, responda por que a população relativa à densidade demográfica da Rússia apresenta um baixo índice quando comparada à população do Japão. Quando você divide o total de população pelo território, você tem a densidade demográfica. Se o território é muito grande, então automaticamente essa densidade se torna pequena. A média de pessoas por quilômetro quadrado se torna pequena. Beleza? E aí, no mapinha da densidade demográfica da Rússia, né, vejam que a região europeia é a região mais ocupada, né, mais densa demograficamente falando, e algumas regiões ao sul, tal. O norte é frio, né, extremamente frio, acaba não tendo, então, uma densidade demográfica. Tá? A partir do que foi estudado sobre a Rússia neste capítulo, qual a relação entre a distribuição da população e as condições físicos naturais do território a ser estabelecido, né? Então, qual a relação entre a distribuição da população e as condições físicas naturais? Fica claro aqui, né? Você percebe que as regiões mais densamente povoadas são as regiões mais ao sul, que apresentam uma temperatura um pouco mais agradável, né? À medida que você vai se distanciando e vai partindo para o norte, a população começa a desaparecer. Tá? Bom, a questão demográfica é estratégica para qualquer país. Em relação à demografia russa, observe os gráficos. Verifique, então, 1950, né? Então você via que você tinha ainda um pouco mais de jovens, crianças, adultos e poucos velhos, né? Poucos idosos. Aí a gente vai para 2017, então você percebe que o topo aqui dá uma aumentada, né? Principalmente quando você olha mulheres, né? E a base, né, de jovens e crianças já dá uma segurada, e mais adultos, né? Mais pessoas acima de 50 anos, tal, né? A projeção para 2050 é um estreitamento ainda maior. Então você vai estreitando aqui a base, né, de crianças, menos crianças e jovens, mais adultos, mais idosos, pessoas com mais de 60 anos. E a tendência
para 2100 é essa pirâmide etária, tá? De forma geral, galera, só para vocês compararem, em 2019, o país possuía 148,9 milhões de habitantes, que era um total de 93 mil pessoas a menos do que 2018. Tá? Então, qual é a relação que vocês têm que entender da Rússia? A população está diminuindo, tá? Estão morrendo mais pessoas do que nascendo. A taxa de natalidade é baixa, a expectativa de vida tem aumentado, né, nos últimos anos, e você tem uma população mais velha, ok? Então, essa é a relação. A pergunta aqui, né? Ao analisar a evolução dos dados contidos nos gráficos, a tendência é de aumento ou diminuição da população? Diminuição, né, galera? Então, essa é a tendência. E aqui, em relação às taxas de natalidade que vem diminuindo, o governo russo tem incentivado a imigração e estimulado a natalidade entre os russos. O que justifica tamanha preocupação do governo em relação ao comportamento demográfico da população? O governo incentiva a imigração, estimula a natalidade, visando reduzir aí os danos de redução da população, porque aí em um médio e longo prazo, o país ficaria sem mão de obra para trabalhar, né? Entraria em sérios problemas, né? Se não houver uma reposição dessa população. A opção é você abrir o país para imigrantes ou gerar algum tipo de bônus, algum tipo de prêmio para que os casais, para que as famílias tenham filhos, tá? Gente, tem uma região interessante aí, né? Que não é uma das maiores cidades da Rússia, né? A maior é Moscou e São Petersburgo, com 12,5 milhões de habitantes. A terceira é Novosibirsk, né? Com 1,6 milhões de habitantes. Destaca-se por ser um importante centro de transportes e por sua história ligada à Transiberiana. Então, Transiberiana é essa linha de trem, tá? Que corta todo o território russo, ultrapassando 8 fusos horários, né? A Rússia tem 11 fusos horários no total. Então, se você for andando da Europa para a Rússia europeia em direção à Rússia asiática, você vai passar por 11 fusos horários, devido ao seu enorme tamanho aí ao enorme comprimento, né, desse país em milhões de quilômetros quadrados, né? E aí você tem então 11 fusos. Só essa linha de trem passa por 9 fusos em uma viagem que dura em média 9 dias, tá? Então, você fica 9 dias para percorrer todos esses quilômetros de trilhos aí, ok? Diversidade étnica. O mapa abaixo apresenta os principais grupos étnicos que ocupam o território da Federação Russa. Identifica os três principais. Os três principais, gente, a etnia russa chama-se eslava, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem o termo eslavo, nós estamos falando de russos, ok? Seguidos por turcos e caucasianos, ou seja, povos do Cáucaso, correto? Muito bem. Então, turcos e cáucasos são bastante diferentes dos eslavos, ok? Tanto na questão cultural, na questão religiosa. Não é à toa que temos alguns conflitos por conta disso. Dentre os grupos citados acima, qual deles ocupa as áreas de maior densidade populacional? Então, sempre vocês precisam imaginar que são os russos, né? Então, os eslavos, aproximadamente 80%, tá? Um pouquinho mais, 82% da etnia da Federação Russa, composta por eslavos. Tá? Muito bem, galera. Para a gente dar uma finalizada aqui, né? Já está até a resposta aqui, 80% da população, outros 20% são 200 grupos étnicos distintos, tal, né? O russo é o idioma oficial, entretanto, existem mais de 100 línguas, né, que são faladas e são reconhecidas como parte do país. Entre as mais faladas, né, depois do russo, estão o tártaro e o ucraniano, ok? A religião na Rússia é predominantemente catolicismo ortodoxo, mas dentro da Rússia existe judaísmo, tá? Outros modelos de cristianismo, islamismo, né? Religião muçulmana. Então, existem algumas importantes religiões do mundo dentro desse território que é gigantesco, ok? E lugares e povos, né? A Rússia, ela teve durante muito tempo um calendário juliano, né? Um calendário romano, tá?
E esse calendário ele foi alterado, né, pela Igreja Católica no século XVI, ok? Só que a Rússia não alterou. A Rússia ficou com esse calendário até a Revolução Russa, até 1917. Então, algumas datas de comemoração, como Natal, Ano Novo e tal, existem algumas diferenças na Rússia, principalmente porque a Igreja Católica Ortodoxa ela não segue a Igreja Romana, né? São separadas pelo cisma do Oriente lá de 1054, ainda na Idade Média. Então, por essa razão, a Rússia tem datas de comemoração um tanto quanto diferentes das nossas, porque eles ainda seguem alguns ritos que estão estabelecidos no calendário juliano. E o mundo hoje, o mundo ocidental, né, ele segue o calendário gregoriano, né? Ok? Isso é interessante também, né? Os russos celebram o Ano Novo 2 vezes, como no Ocidente, comemoram no dia 1º de janeiro, mas também no dia 14 de janeiro, tá? Então, faça uma pesquisa para descobrir por que os russos comemoram outro Ano Novo. Outros povos também comemoram um Ano Novo específico. Você conhece algum caso? A China, né? A China comemora numa data bem diferente da nossa e tal. Se vocês pegarem alguns países árabes, os judeus também têm várias datas diferentes das nossas, porque esses povos não concebem a vinda, né, e o nascimento de Jesus como um divisor de história, né, como o mundo ocidental cristão dividiu, e por isso tem datas bem diferentes das nossas. Ok, galera? Para por aqui. Próxima aula a gente vai falar de economia, ok? Economia da Rússia, os minérios, o petróleo, a agricultura e o conflito da Crimeia, tá? Espero que você tenha entendido. Fica um abraço aí, estude, dê uma lida na apostila, vou deixar alguns artigos para vocês lerem também, e até a próxima aula.